Este vídeo é traduzido do inglês e retirado do canal Emma Mindfully Trader. Este canal será o canal oficial da Emma em português. O link para o canal original em inglês está na descrição abaixo deste vídeo. Oi pessoal, meu nome é Emma e bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje vamos trabalhar com os pares de moedas de Odisseia. Vocês se lembram de como trabalhar com elas? A análise técnica está ok, a análise fenomenal não está ok e vocês também podem usar os indicadores. Por isso eu decidi trabalhar hoje com o Awesome Oscillator. Hoje eu vou lembrar vocês como trabalhar com ele, lembrar quais são os sinais que vão trazer lucro e hoje vamos começar com $30. E vocês lembram do meu sorteio? No final do vídeo vocês vão descobrir se são os vencedores e ganharam $100, mas isso vai ser só no final do vídeo. Então agora vamos começar, vamos lá. Então, pessoal, antes de tudo, vamos analisar o indicador Awesome Oscillator. Ele já está ativado e eu vou lembrar como trabalhar com ele. Aqui está a linha de nível com a marca 0. Vocês podem ver os histogramas de cores vermelha e verde, eles se formam dos dois lados dessa linha. O sinal deste indicador é o momento em que aparece, por exemplo, um histograma verde no gráfico. Isso significa que os volumes de compra estão muito baixos e, portanto, o preço vai subir. Nessa situação, você pode abrir uma operação para cima e esperar o resultado. E o que acontece? Quando você vê o histograma vermelho aparecendo no gráfico, isso significa que os volumes de venda estão dominando e que veremos um movimento para baixo. Nesse caso, você pode facilmente abrir uma operação para baixo, mas mesmo assim, é preciso lembrar dos níveis de suporte e resistência e prestar atenção à situação geral do mercado, porque é necessário combinar essas duas coisas. Às vezes o indicador pode dar sinais falsos, o que significa que você não terá uma indicação clara. Esse não é um sinal claro para operar. Por isso, você precisa ignorar esse tipo de sinal e esperar por uma situação mais óbvia. Então, opere com consciência e você terá lucro. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de suporte. Vamos trabalhar com ele e vocês podem notar que o preço tocou esse nível, depois subiu e a partir desse ponto o preço reverteu. Agora podemos ver as velas vermelhas se formando. Portanto, o preço está subindo desse nível, isso mostra o potencial de queda no gráfico. Então, por favor, preste atenção. Aqui eu quero abrir uma operação para baixo por 2 minutos, devido a essa tendência de queda. Também podemos ver que depois desse histograma verde, apareceu o histograma vermelho. Isso significa que os volumes de venda estão dominando e que em breve veremos um movimento para baixo. Mas, como podem ver, nós prestamos atenção primeiro à situação geral do mercado e depois olhamos os sinais do indicador. Nós usamos apenas para configurar nosso ponto de entrada. Esse método de negociação dará a você o melhor resultado. Você não deve confiar apenas nos sinais dos indicadores. Sim, eles funcionam bem, mas antes de tudo você analisa o mercado por conta própria e depois confirma o seu ponto de entrada. Assim, sua experiência em trade vai te ajudar mesmo que ainda não seja grande, mas você está trabalhando para evoluir cada vez mais. Então, agora vamos esperar o fim dessa operação para ver o resultado. Então, pessoal, é muito interessante porque o preço realmente caiu e nós tivemos lucro aqui. 2 minutos foram suficientes para esse tipo de situação. Então, o indicador estava certo, ele me mostrou um ótimo ponto de entrada e conseguimos analisar, prever o movimento do preço e foi exatamente o que aconteceu. Então, esse foi o nosso primeiro lucro. Agora, vamos continuar. Na verdade, acho que é uma situação bem interessante, o preço ultrapassou a zona de nível. Isso é o rompimento do nível de suporte, por isso eu quero abrir uma operação para baixo por 1 minuto. É um momento interessante, podemos ver que o indicador também confirma nosso ponto de entrada. O histograma vermelho apareceu, o que mostra a diminuição no volume, e podemos ver que esse rompimento pode trazer um bom lucro, como geralmente acontece. Eu já negociei situações parecidas antes, e realmente dá para conseguir um ótimo resultado. Se analisarmos o mercado, percebemos que existe esse movimento de rompimento. Esse é um movimento impulsivo do preço quando entramos nesse tipo de operação. Agora é só esperar o final. Então, pessoal, se vocês gostam de trabalhar com os pares de Odisseia, isso significa que preferem operar à noite ou nos fins de semana. E se gostam de trabalhar com indicadores, provavelmente também vão gostar de trabalhar com sinais de trade. Lembre-se de que vocês podem receber sinais gratuitos do meu chat fechado, onde eu reúno os indicadores, faço toda a análise e envio os melhores sinais de entrada.
Nós operamos juntos e vocês têm a chance de participar disso. Vocês sabem exatamente em qual período do tempo, em qual direção, em qual par de moedas e em qual momento abrir a operação. Só precisam me mandar a palavra código private no meu Telegram pessoal, emamiller03, e vou adicionar vocês nesse chat fechado. Assim vocês recebem esses sinais de trading gratuitos. Às vezes eu também publico esses sinais gratuitos no meu canal aberto do Telegram. Vocês podem visitar, se inscrever e aproveitar. Então, pessoal, foi muito interessante porque o nível de suporte realmente foi rompido. Tivemos lucros aqui, ganhamos dinheiro nesse rompimento e assim que eu chamo esse tipo de situação. O indicador estava certo novamente. Movimentos muito bons, análise excelente. Nós apenas combinamos essas duas ferramentas e conseguimos prever os movimentos do preço, alcançando um resultado positivo. Vamos continuar. Então, pessoal, o que temos aqui, na verdade, é uma tendência de queda. Vamos trabalhar com ela, nível de suporte, e abrimos uma operação para baixo por 1 minuto. Eu vou colocar a linha horizontal para mostrar em mais detalhes. O preço ultrapassou essa zona de nível e esse é o rompimento do nível de suporte acontecendo aqui. O histograma vermelho está aparecendo, o que mostra que os movimentos de venda estão dominando e isso significa que o preço vai cair ainda mais. Vai romper esse nível completamente e teremos um movimento impossível para baixo. Também podemos ver que a situação é parecida com outras que já trabalhamos anteriormente. Então, vamos observar o que vai acontecer aqui. Então, pessoal, aproveito para lembrar, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Torne-se meu inscrito. Entre no meu canal aberto do Telegram, no meu chat fechado e tenham acesso a todos os recursos. Porque se você não está inscrito no canal, corre o risco de perder muitas coisas úteis que podem te transformar em um vencedor. E vocês se lembram dos sorteios, dos sinais gratuitos de trading, muitos recursos para vocês usarem. Inscrevam-se no canal. Deixem um like e vamos continuar. Então, pessoal, muito interessante porque depois de um pequeno pullback para cima, o preço caiu novamente para baixo e vimos uma vela vermelha impossível se formar. Esse nível de suporte foi rompido, conseguimos. Esse movimento realmente foi um histórico de sucesso. Vamos seguir em frente. Agora, pessoal, o que temos aqui é o nível de resistência. Podemos ver que depois do pullback, o preço se aproximou da zona do nível e chegou a ultrapassá-lo. Então, temos aqui um falso rompimento, seguido de um pequeno recuo para baixo. Mas ainda assim, podemos ver o histograma verde aparecendo no indicador. Isso significa que o volume de compra está dominando e que existe um potencial de alta. Um movimento de alta muito bom e podemos analisar que o preço vai romper esse nível. Então vamos abrir uma operação para cima de 2 minutos, acompanhando essa tendência de alta. Depois desse pequeno pullback, o preço vai subir, romper esse nível completamente e se acontecer algo diferente, estranho, como uma zona lateral ou outro recuo, nós estaremos preparados. Agora podemos ver que aparece o histograma vermelho, mas isso não significa que teremos uma queda forte definida. É apenas um indicador reagindo a cada movimento de preço, mesmo quando é só um pequeno pullback. Por isso, às vezes, precisamos deixar passar alguns pontos de entrada e esperar por um sinal melhor e mais claro. Um sinal claro no contexto da situação do mercado, que nos mostre com certeza onde abrir a operação, em qual direção e por qual intervalo de tempo. Então agora vamos esperar o fim da operação e ver o resultado, pessoal. E se você está se perguntando onde negociar, onde começar sua carreira de trade, eu recomendo as plataformas Bulldex ou Pocket Options. São as plataformas em que eu mesma confio e lembre-se, às vezes os links não são verificados e você pode acabar em sites falsos de golpistas. Por isso, vocês vão encontrar os links verificados, os verdadeiros, na descrição deste vídeo. Vão lá, façam um cadastro e aproveitem também o código promocional de bônus de 50% no depósito. Para que o trading de vocês seja mais confortável, use esse recurso. Então, pessoal, muito interessante, esse movimento do preço realmente subiu, o nível de resistência foi rompido e o histograma verde apareceu. Então, tudo foi analisado corretamente e o indicador deu o ponto de entrada certo. E graças à situação de mercado que analisamos no panorama geral, nos detalhes, também conseguimos aproveitar.
Mas, mesmo assim, combinamos essas duas ferramentas, o indicador realmente nos deu o sinal, só que nem sempre conseguimos ver isso de forma clara. Ele chegou a mostrar alguns movimentos estranhos, mas sabemos como evitar o prejuízo. É preciso ter cuidado e analisar primeiro a situação do mercado. Então, pessoal, o que temos aqui, esse é o nível de resistência e podemos ver que o preço se aproximou desse nível, está ultrapassando a zona. Vamos abrir uma operação para cima de apenas 1 minuto, porque vemos que o preço tem um grande potencial de alta. Esse é o rompimento de nível de resistência e o histograma verde está aparecendo. Isso mostra que os volumes de compra estão dominando, ou seja, o preço vai continuar subindo e com esse movimento podemos ganhar dinheiro. Então, 1 minuto é suficiente para essa operação. Agora vamos esperar o fim e ver o que acontece. Então, pessoal, muito interessante, o preço continuou subindo e tivemos lucro novamente e ganhamos dinheiro no rompimento de nível de resistência e o indicador nos ajudou mais uma vez. E a situação foi ótima. Vamos continuar. Então, o que temos aqui, este é o nível de suporte no gráfico e quero abrir uma operação para cima de 1 minuto. Podemos ver que a partir do nível de suporte o preço bateu e começou a subir. Temos velas verdes e também um histograma verde aparecendo no gráfico. Isso mostra que os volumes de compra estão aumentando. Acredito que a partir desse nível o preço continuará subindo, porque podemos notar que este é um nível forte, o preço já se aproximou dele várias vezes e sempre voltou para cima. O rompimento não aconteceu, mas podemos ver esse pullback de alta. Se isso realmente acontecer, esse movimento de correção pode nos dar lucro, então vamos aproveitar para confirmar. Então, pessoal, incrível, esse movimento de correção realmente aconteceu, como eu tinha analisado, e tivemos lucro aqui. Esse nível é bem forte e conseguimos ganhar com essa correção. Vamos seguir então para mais uma situação. Então, pessoal, aqui nós temos o nível de suporte na parte inferior do gráfico. O preço tem estado em tendência de baixa, velas vermelhas aparecem e o preço está se aproximando dessa zona de nível. O histograma vermelho também está surgindo. Isso mostra que os volumes de venda estão dominando no gráfico e veremos o movimento para baixo. Então, vamos abrir uma operação de 3 minutos para baixo, acompanhando a tendência de queda. Optamos por 3 minutos porque o preço tem mostrado um bom potencial de queda recentemente. Mas dessa vez, colocamos o nível de reserva porque pode acontecer uma zona lateral, um pequeno pullback para cima. Mesmo dentro de uma tendência de baixa, esse movimento de correção acontece. E como geralmente acontece, 3 minutos são suficientes para qualquer situação. Quando não temos tanta certeza, vamos ver o que acontece em breve, então. Então, pessoal, muito interessante, o preço continuou caindo, tivemos lucro aqui, esse movimento de baixa nos trouxe dinheiro. Isso comprovou o grande potencial de queda que analisamos. Então, quando você usa a abordagem correta, consegue agir de forma rápida e simples. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de resistência e também podemos notar que está ocorrendo uma tendência de alta. O preço está se aproximando dessa zona de nível. Existe espaço para ele subir até lá e é por isso que temos a oportunidade de entrar. Vamos abrir uma operação para cima de 2 minutos e eu acredito que o preço continuará subindo até o nível. O movimento segue dentro dessa faixa de preço. Também podemos ver os histogramas verdes aparecendo no gráfico. Isso mostra que os volumes de compra estão dominando. Então, acredito que muito em breve o preço continuará subindo e nesse movimento de alta vamos ganhar dinheiro. Então, tenho certeza de que 2 minutos serão suficientes. A situação aqui está muito clara. Existe a chance de o preço se aproximar desse nível e depois recuar a partir dele, mas ainda assim, nós vamos lucrar nesse movimento de alta. Então, vamos conferir. Então, pessoal, foi ótimo. O preço realmente continuou subindo e depois de tocar o nível, recuou para baixo. Mas conseguimos lucrar nesse movimento de alta. 2 minutos foram suficientes para isso. Esse tipo de situação é muito interessante. E agora meu depósito já está em mais de $4.500. Eu acredito que será a última situação que vamos trabalhar hoje. Vamos verificar. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de suporte. Vamos trabalhar com ele.
E no gráfico temos uma tendência de baixa, muito bom. O preço tocou o nível, subiu um pouco e depois caiu novamente. E a partir desse mesmo ponto, voltando a se aproximar da zona de nível. Então vamos abrir uma operação para baixo de 1 minuto. E eu tenho certeza de que o preço vai continuar caindo em direção a esse nível. Realmente é um grande potencial de baixa no gráfico. O indicador também confirma o meu ponto de entrada. Eu consigo ver o histograma vermelho aparecendo no gráfico, o que significa que os volumes de venda estão dominando de forma bem forte. Então, esse movimento está se aproximando do nível e falta muito pouco para alcançá-lo. Acredito que esse nível será rompido, existe essa chance também. Vamos ver o que acontece em breve. Então, pessoal, muito interessante, o preço realmente continuou caindo até o nível e tivemos lucro aqui. 1 minuto foi suficiente para isso. Como vocês podem ver, essas situações são incríveis. O indicador me ajudou bastante. Agora o meu depósito já está em mais de $8.000 e eu acho que já é hora de encerrar, garantir o lucro e sair do mercado. Todas as operações foram lucrativas hoje e vocês podem perceber que algumas delas foram bem parecidas entre si. Esse é um momento muito bom, porque prova que essas situações são fáceis de identificar no gráfico. Vocês também podem encontrá-las sozinhas e operar junto com a gente, com outros iniciantes e também com profissionais. Você já tem todas as ferramentas, só precisam aplicá-las. Então, pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que tenha sido útil e interessante para você. E como prometido, aqui estão as capturas de tela das pessoas que ganharam o sorteio. Parabéns, pessoal. Espero que aproveitem esse dinheiro com alegria. E aqui está o nosso sorteio. Vocês são bem-vindos a participar. Inscrevam-se no canal, deixem um like. Estou esperando vocês no meu chat fechado. Comentem aqui embaixo neste vídeo e aguardem o resultado no próximo. Desejo a todos o melhor, boa sorte e até a próxima.